Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute aquilo que acontece de mais importante no mundo hoje. Nesse Conversas, de número 82, já na quinta temporada do nosso Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, nós vamos conversar com vocês sobre os impactos, as consequências dos resultados das eleições europeias, das eleições para o Parlamento Europeu. Essas eleições apresentou um crescimento da extrema-direita, não tão grande quanto aquilo que se esperava, mas um crescimento significativo. E isso teve impacto, inclusive impactos importantes dentro das políticas nacionais, onde se destaca o caso francês, onde o Macron dissolveu a Assembleia Geral e antecipou as eleições. Então, se no último Conversa sobre o Mundo Contemporâneo nós conversamos com vocês sobre os resultados das eleições mexicanas, com todos os seus desdobramentos e consequências, hoje nós vamos colocar na roda essa questão que é a questão do impacto das eleições europeias. Sem dúvida, isso vai se desdobrar, nós teremos outros programas, principalmente agora, as eleições francesas, né, Luma? É agora dia 30, né, o primeiro turno, né, o segundo turno, dia 7 de julho. Então, fatalmente, teremos o programa sobre o resultado das eleições francesas, mas já vamos colocar essa questão aqui na mesa a partir das eleições do Parlamento Europeu. Estamos aqui com a nossa mesa tradicional para esse 82º Conversas, quinta temporada desse programa, com o nosso valoroso Luiz Carlos Delorme Prado, nosso grande decano. Diga lá, Pradinho. Ah, É sempre um prazer estar aqui, né? Botar o pessoal para trabalhar aqui, né? Hoje já são 11h15 da noite, 11h15, né? já estamos Nossa, começando, tá aí. né? Todos nós começamos cedo hoje, é um longo É, dia de trabalho. não, entre assim, como é que é? Hoje, dia 20 de junho, 11h15, estamos gravando aqui. Esse negócio vai rolar até 1 hora da manhã hoje, né, Prado? No A mínimo, gente só no vai mínimo. fechar o botequim para valer 1 hora da manhã, porque Falou depois isso, ainda tem comecei a dando aula às resenha, né? 7h30. Pois é, 7h30 para dar aula, não. Porque, gente, depois, quando acaba o programa, ainda rola uma resenha, né, Prado? Rola uma resenha antes, uma resenha é, depois. Isso aqui rende umas 3 horas essa gravação. é. Numa Mazzatti, grande Numa, resultado das eleições. A França ali na marca do pênalti, mais uma, aí baixa assim, mais uma disputa de pênalti na França, cara. Olha só com a extrema-direita. Como é que é isso aí, Numa? Vamos lá. Diga aí. Boa Boa noite noite, a todas e bem-vindo. todos. Espero só que o final dessa disputa não seja tão ruim quanto as últimas no futebol, no caso da Quanto França. às últimas. É isso aí, Numazinha. Vai lá, hoje o papo vai rolar. Eduardo Baixa, grande Baixanzinho, vamos lá, nosso quinta temporada, hein? A gente achava que não ia sobreviver nem na primeira, já estamos na quinta, 82º programa. E aí, Baixa? Baixanzinho, nosso especialista na Alemanha. E aí, Baixanzinha? A FD também né? Deu uma corridinha ali, né? E o vexame É, ali dos socialistas. não é Eita! tão dramático como no caso da França, mas é também digno de nota, né? E preocupante, Não, em tá? comum o vexame, né? O vexame dos governos, né? Quer do Macron, que é lá do valoroso Olaf, né? Sim, Olaf Eu não- Scholz. exatamente. Pelo Agora, eu menos o não que. quero falar de vexame, que daqui a pouco É, você vai puxar para o Fluminense. Então, vamos ficar coisa ruim, vamos ficar nas questões internacionais mesmo. não, jamais ia judiar de você de falar do Fluminense estar lá na lanterna. Não, não vou pisar, não vou fazer isso. Mas vamos lá, que hoje tem bastante conversa. Lembrando para vocês que vocês têm esse programa aqui no formato de podcast, canal IE-UFRJ. Vocês vão lá para quem quer, né, ficar ali ouvindo enquanto está trabalhando, fazendo as outras coisas. Também em podcast você encontra o Conversa. Pradinho, como sempre, começar a bola rolando com você para que Prado introduza o tema.
Bem, agora no início de junho, 6 a 9 de junho, a União Europeia empreendeu essa eleição para o Parlamento Europeu para eleger 720 membros ou parlamentares. Isso envolveu em torno de 400, pouco menos de 400 milhões de eleitores. É uma das maiores eleições do mundo. Na verdade, um pouco antes nós tivemos da Índia, né, que nós acabamos nem discutindo aqui, que foi ainda uma eleição maior, em termos de número de pessoas, bem maior, aliás, envolvida. Mas esse ano vai ser um ano de muitas eleições importantes, né? Teve essa agora da União Europeia, e o final do ano vai ter a americana. A gente tem que lembrar que vai ser um ano de muitas coisas. Fora Não, em essas Prado, outras. fatalmente faremos, né? Proximamente um programa sobre a Índia, né? A Índia já está aqui Pois na é. nossa agenda, já está na nossa pauta. Puxa, Porque a gente também teve esqueceu das resultados. eleições no Reino Unido agora também. Pois é, tem muita coisa interessante aí pela frente. Mas vamos lá, chamar um pouco a atenção de alguns fatores que fizeram isso. A extrema-direita teve ganhos, quer dizer, marcou, continua o crescimento dessa far-right, como os europeus chamam, né, da extrema-direita, que, em especial, embora isso não seja generalizado em todos os países, principalmente nos grandes países como Alemanha, França, Itália, a presença da extrema-direita efetivamente cresceu. Quando você vê no conjunto, né, o resultado do conjunto, não vai alterar de maneira dramática o resultado da situação da eleição do Parlamento Europeu, mas, de qualquer maneira, é mais um sinal de que os partidos do establishment não estão conseguindo dar respostas capazes de manter uma posição relativamente estável para a sua situação eleitoral. Eu tive a preocupação de, preparando esse programa, dar uma olhadinha no programa dos partidos de extrema-direita, principalmente na parte que nos interessa, que é a parte econômica, que é o que nós somos, né, economistas, para ver o que tinha de especial, o que tinha um pouco que me chamou a atenção de comum dentro disso. O primeiro ponto que é interessante é uma oposição aos chamados mega agreements, ou os grandes tratados. Que grandes tratados são esses? O TTIP, como é chamado, Transatlantic Trade Investment Partnership, que envolve a União Europeia e Estados Unidos, mas também o tratado com o Canadá, que é o CETA, e o tratado sobre comércio e serviço, o TISA. Esses tratados eles reduzem, na prática, a autonomia de cada um dos Estados nacionais em determinados pontos, em benefício das grandes empresas internacionais. Isso, em especial, alguns direitos para os grandes investidores internacionais, como, por exemplo, a possibilidade de recorrer a tribunal arbitral em caso de decisões nacionais que afetem a seus ganhos, várias questões relativas a isso. Isso é um dos pontos que tem em comum que esses partidos colocam. Claro, tem a questão da imigração, que é outro ponto importante na questão desses partidos, e também há um grau maior ou menor de eurocêntricos, eurocéticos dentro desses partidos. Né? Mas todos eles defendem uma maior autonomia com referência ao poder central, à Comissão Europeia. De certa maneira, quando você olha esses programas, pegando esses pontos que eu coloquei aqui para vocês, em especial a questão de um certo grau de maior autonomia nacional, porque, na verdade, a Comissão Europeia, que é a não eleita diretamente, acaba agindo contra o interesse
dos cidadãos de muitos dos países, não parece ser uma coisa completamente absurda. Também a crítica a esses grandes tratados, que, na verdade, são um pouco complexos. De certa maneira, a impressão que dá é que esses partidos eles procuram olhar para aspectos que os partidos tradicionais, sejam os partidos de centro-direita, a direita tradicional, ou os partidos de centro-esquerda, não levam em conta, não atendem. Claro que tem uma série de outras questões, e esses partidos de extrema-direita estão longe de serem partidos pró-trabalhadores. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que alguns dos temas, alguns dos pontos que são de interesse de segmentos trabalhistas parecem ser atendidos em alguns desses programas, que acabam fazendo com que vários famílias de operários, de trabalhadores, que antes votavam à esquerda, no Partido Comunista, dos partidos à esquerda, migraram para se aproximar desses partidos de extrema-direita. Claro, o establishment acusa esses partidos de serem populistas, que é um termo um pouco inadequado, porque populismo, muitas vezes, nós vemos aqui na América Latina, é tudo aquilo que nós não gostamos, não tem um conceito muito bem amarrado, o conceito é complexo, é complicado, etc. O fato é que eles, em alguns aspectos da tentativa de realmente ultrapassar, de ter contato direto com a massa da população, atender alguns desejos dessa população, realmente você vê a preocupação desses partidos. Também esses partidos, em especial o caso do Fidesz, da Hungria, por exemplo, são partidos anti-guerra. No caso da Ucrânia, isso é claro. No caso da França também, não é tão claro assim, mas pelo menos a extrema-direita tende a ter uma postura mais cautelosa no que se refere a esse tipo de conflito. Então, em especial, a meu ver, a extrema-direita ela entra no espaço onde os partidos tradicionais de direita e a esquerda parecem não responder da massa de trabalhadores, de consumidores, etc. Na medida que os partidos de esquerda ficaram cada vez mais pragmáticos na política econômica, ou seja, fazem políticas neoliberais, não levam em conta as preocupações de bem-estar social da massa de trabalhadores, não, de certa maneira, são coniventes com a crescente concentração de renda, não leva em conta a questão de direitos trabalhistas, abre espaço para ter uma extrema-direita que apresenta uma pseudo-resposta para a crise que muitos desses trabalhadores vivem hoje, de uma maneira muito simples. Né? A razão dos seus problemas são os outros, são os imigrantes, são essas grandes empresas internacionais, e não apresentam nenhuma análise mais profunda. Mas, de qualquer maneira, eles respondem a esse tipo de segmento. A meu ver, isso é um fracasso dos partidos tradicionais europeus, em especial da esquerda europeia. E aí, botando na esquerda, a social-democracia europeia também, que está cada vez mais à direita, pragmática, neoliberal. Então, essa é a primeira coisa que chama atenção e traz uma certa preocupação. Na medida que o número de partidos de direita vão crescendo, de extrema-direita vão crescendo, e até agora eles só chegaram ao poder em países menos importantes, na Hungria, Polônia, agora na Polônia até inverteu um pouquinho a situação, mas chegaram na Itália com a Meloni. E se a França ou a Alemanha, nos próximos anos, tiver um governo de extrema-direita, o que será? Então, há, a meu ver, uma imensa preocupação sobre o crescimento da extrema-direita, que cada vez mais apresenta de maneira mais desabusada, mais clara, algumas proposições típicas
do velho fascismo, típicas da agenda tradicional da extrema-direita. Então, um dos pontos que eu acho que a experiência europeia merece que nós alguma reflexão até que ponto esse crescimento da direita tem a ver com a perda de identidade, inclusive da esquerda, de representar essa massa de trabalhadores e de alguma maneira, trazer respostas a um processo crescente de concentração de renda, de perda de direito, de abandono de utopia que tem ocorrido no caso europeu. Fora as consequências econômicas das aventuras recentes, guerra na Ucrânia, todo o processo que a Europa foi aliada americana de desestabilização do norte da África, e todas essas aventuras geopolíticas que contribuíram para enfraquecer a economia europeia. Acho que é isso para começar a discussão. Valeu, Pradinho. Numa, sem dúvida que, assim, um dos impactos maiores dos resultados da eleição para o Parlamento Europeu, sem dúvida, foi na França, né? Então, eu gostaria que você introduzisse a rapaziada nesse tema aí. Para começar essa longa discussão de vários programas sobre os resultados da eleição francesa. Coloca aí a rapaziada no jogo. O que tá rolando? Bom, Bicalho, como sempre gosto de contrariar o chefe, eu vou Sim, já estou começar a minha acostumado. fala aí. Minha fala. Isso é a tragédia do Bicalho. Ele pede as coisas e as pessoas É o fazem o que destino querem. ingrato de qualquer âncora, rapaz. O cara fala sobre o que ele quiser. Eu já estou acostumado. Desde que no final, em algum momento dessa porra, tu me responda isso, tá tudo bem. Não, mas isso de fachada, é porque acabo sempre tentando, pelo menos, responder a sua É, pergunta. mais cedo, mais tarde, você vai ter que se explicar sobre esse negócio, né? Isso. Então, é inevitável, meu amigo, Por inevitável. mais que eu queira evitar, mas É, exato. É que nem, você tá que nem o Baixa, não quer falar sobre o Fluminense, né? Tá certo, eu entendo, tá bom. Não é uma fase boa, tá tudo certo. eu preferia, na verdade, trocar meu lugar com o do Baixa, mas O enfim, esse é Baixa, outro olha caso. só, tá bom. Vai lá, Numa, vamos lá, vamos pro jogo. Bom, eu acho que assim, a gente não pode esquecer que trata-se de uma eleição europeia, que historicamente é uma eleição que, no cenário de muitos países, da imensa maioria, na verdade, dos países, tem uma taxa de participação significativamente inferior àquela que você observa nas votações para justamente eleger deputados para os parlamentos nacionais, para nos países onde tem voto direto, eleger os presidentes, como na França, por exemplo, né? E essa eleição europeia não escapou essa regra. A gente observa que, na maior parte dos países, a gente está próximo de uma taxa de participação comparável das eleições anteriores, seja significativamente inferiores aos escrutínios, assim, às votações nacionais. Tá? E não podemos esquecer tampouco que uma votação para eleger deputados para o Parlamento Europeu e, portanto, que na campanha de muitos países, mesmo se, obviamente, uma série de temáticas que escapam à, à competência do Parlamento Europeu, que, na verdade, é relativamente limitada, né? Podem ter sido integradas, né? Podem ter sido enfatizadas, né? Bom, muitos debates, muitos posicionamentos dos candidatos tinham a ver com a questão da construção europeia, com a forma de atuação da União Europeia, com o que você espera da União Europeia, ou, pelo contrário, com o que você teme, em relação à União Europeia. Tá? E, claramente, a gente observa que, como foi colocado pelo Luiz Carlos, não houve um deslocamento tão marcado, para a extrema-direita. A representação dos grupos de extrema-direita
no parlamento, né, porque são dois principais, né, vai aumentar de alguns deputados, tá? Então, não é tão significativo em termos de impacto direto. Da mesma forma, a gente observa que tem um recuo significativo da coalizão verde, né, perde 22 deputados, né, se não me engano. Isso já voltarei a esse ponto. E o Partido Popular Europeu, né, continua sendo o maior partido do Parlamento Europeu, aumentando inclusive o número de deputados, que passa de 187 para 190. Tá? Então, os equilíbrios, a esquerda perde um pouco, perde 12 deputados, os verdes perdem mais, então realmente tem um movimento mais para a direita, mas tampouco foi um triunfo, né, da extrema-direita, em particular porque a extrema-direita teve resultados muito abaixo do esperado, por exemplo, nos países escandinavos, e nos países em países como a Espanha, como Portugal, até como Grécia, né, a votação foi abaixo, para a extrema-direita foi abaixo do esperado. O que é curioso, isso já teve uma observação do Luiz Carlos, mas eu acho que é importante a gente tentar aprofundar, a nossa análise sobre esse ponto, é que a votação foi muito para a extrema-direita, ela foi muito mais expressiva em proporção e em dinâmica nos países fundadores da União Europeia, na verdade, quando ainda nem se chamava Comunidade Econômica Europeia, né, após a assinatura do Tratado de Roma, tirando o Luxemburgo. Tá? Ou seja, se a gente pega, no caso da França, como se diz, da Itália, né, e da Bélgica, nesses três países, os partidos respectivos de extrema-direita, no caso da França, o Rassemblement National, no caso da Itália, o Fratelli d'Italia, os Irmãos da Itália, e no caso da Bélgica, o Vlaams Belang, chegaram em primeiro lugar. No caso da Alemanha e dos Países Baixos, a AfD e o PVV, lá do Geert Wilders, chegaram em segundo lugar, muito perto, no caso do Países Baixos, aliás, do primeiro dia ficar em primeiro lugar. Sou bom, como eu falei, sou no Luxemburgo, que aí é relativamente longe, mas mesmo assim, o Luxemburgo, pela primeira vez, enviou um deputado de extrema-direita para o Parlamento de Estrasburgo. Tá? Ou seja, nesses países, há claramente, através desse voto, e além das questões que a gente vai comentar, econômicas em si, como foi colocado pelo Luiz Carlos, há as questões vinculadas à xenofobia, há uma retórica anti-imigração muito forte nesses partidos. Há também uma retórica muito forte anti-políticas pró-meio ambiente, transição verde, que explica, aliás, o recuo do Partido Verde. Além desses elementos, desses pilares tradicionais da extrema-direita nos últimos anos, tem uma questão da atitude da extrema-direita em relação à Constituição Europeia, que é marcada por uma visão muito negativa da atuação da União Europeia. Tudo bem, uma visão muito negativa da atuação da União Europeia contra, por exemplo, a questão, assim, na questão dos fluxos migratórios, esse é um ponto que está na retórica de todos esses partidos, mas muito também em termos econômicos. Tem um sentimento que, na verdade, tem ganhado uma parcela crescente da população, no caso da França, no caso dos Países Baixos, no caso da Bélgica e também, mais recentemente, no caso da Alemanha,
Na Itália também uma coisa, um sentimento relativamente antigo, é que a construção europeia, na verdade, acabou se realizando em detrimento desses países fundadores da União Europeia. Ou seja, que os objetivos de convergência, as contribuições desses países que, de fato, acabam alimentando os fundos estruturais que promoveriam a convergência dos novos países na direção do padrão de vida que originalmente foi estabelecido a partir justamente desses países fundadores, isso teria se feito em detrimento desses países. Quais elementos sustentam isso? Se a gente for olhar, por exemplo, um país como a Itália, tem um déficit crescente em infraestrutura. Se a gente for comparar as infraestruturas urbanas das grandes cidades italianas com, por exemplo, as grandes cidades espanholas, vamos comparar a infraestrutura de transporte urbano, rede de metrô em Roma e Milão de um lado, em Barcelona e Madrid do outro. Contraste impressionante. Roma tem 3 linhas de metrô, Madrid tem acho 14 hoje em dia, né? Daqui a pouco vai ter 16, né? Milão um pouco mais, mas Milão tem mesmo assim, mesmo sendo quase o dobro do tamanho de Barcelona, tem metade das linhas de metrô que você tem em Barcelona. E, obviamente, essa infraestrutura urbana, ela foi construída a partir de fundos estruturais. E, de fato, se a gente for olhar esses países fundadores, desde a entrada, as sucessivas entradas de outros países na União Europeia, foram se tornando cada vez mais contribuidores, vamos dizer, deficitários, né? Têm recebido muito menos do que a contribuição que eles tiveram para o orçamento da União Europeia. E tem a visão também nesses países que são países de tradição industrial antiga, de uma relocalização produtiva para os países, os entrantes na União Europeia, que se faz em detrimento da atividade nacional. Ou seja, tem a ideia que os outros países estão ascendendo e que, na melhor das hipóteses, esses países originais estão estagnando. Muitas vezes até, na verdade, tem um sentimento de decadência. E se a gente for olhar realmente as dinâmicas de crescimento dentro do bloco, é muito claro que você tem uma quase estagnação dessas economias fundadoras da União Europeia, com a exceção do Luxemburgo, mas vamos dizer que o peso demográfico de Luxemburgo, com menos de 400 mil habitantes, não é muito significativo, né? Enquanto os outros países, aí com, obviamente, uma certa heterogeneidade, mas tendem a ostentar taxas de crescimento maiores. Isso, na verdade, tem muito a ver com escolhas de política econômica dos países fundadores, né? Não é culpa, na verdade, dos outros. Só que é fácil você estigmatizar a União Europeia, culpar a construção europeia por esse processo, vamos dizer, de empobrecimento, entre aspas, relativo, em relação aos países mais recentemente entrados na União Europeia. Tá? E óbvio que a própria atuação da União Europeia foi mudando. Não esqueçamos que, originalmente, a União Europeia, a Comunidade Econômica Europeia, era visto como um agrupamento de países que promoveria a integração produtiva, uma integração comercial, mas que seja proveitosa para todos, criando um mercado maior, uma demanda efetiva maior dentro desse espaço, provendo também escala, em termos industrial, para justamente ter grandes unidades produtivas, para ter empresas nacionais que possam passar a ter uma projeção internacional. Esse projeto, além, obviamente, na questão na época da criação de uma
certa dificuldade de acesso à divisa, dólar, né, no caso, né, na década de 50 ainda, né? Isso rapidamente foi resolvido, mas era um ponto importante, tá? Então, a Europa a construção europeia foi um grande sucesso. O problema é que, como aconteceu em cada país, e já foi observado pelo Luiz Carlos, é como houve uma conversão dos partidos inicialmente de direita, mas rapidamente centro-esquerda também, ao neoliberalismo, da mesma forma, a União Europeia foi se tornando uma instituição neoliberal. E, portanto, em muitos aspectos, ela tem tido intervenções, tem tido um efeito negativo, né? Particularmente sobre as questões sociais, particularmente sobre as questões também de política fiscal, né? Tentando sempre impondo, bom, particularmente depois do Tratado de Maastricht, uns objetivos de nível de, enfim, de dívida pública, uns objetivos de nível máximo de déficit fiscal, não podia ultrapassar 3% o déficit fiscal anual. Da mesma forma, a dívida pública não poderia ultrapassar 60%. Tudo isso com a ideia de, obviamente, criar a união monetária que vai dar o euro. Tá? Então, na verdade, de forma não totalmente errada, há uma análise que a União Europeia é mais um elemento contribuindo vamos dizer, à construção de um espaço neoliberal no continente europeu. E, nesse sentido, você tem também uma hostilidade relativamente forte dos partidos de esquerda e de extrema esquerda em relação à construção europeia. Não a construção europeia em si, mas o que se tornou a União Europeia. Tá? Então, isso eu acho que é um ponto importante. Sobre a França, vai ser rápido, porque eu já quero passar a palavra para o nosso camarada Eduardo Bastian. Né? A decisão do Macron foi uma decisão que surpreendeu todas e todos. Pouquíssimos analistas tinham apontado para essa possibilidade, e eu acho que aí, mais para frente, voltaremos a esse ponto. No caso da França, provavelmente, mesmo se houve essa dimensão da Europa, de uma votação para partidos em função da sua posição sobre a Constituição Europeia, sobre o papel da União Europeia. De fato, no caso da França, claramente a votação também foi vista como uma sanção, tanto a votação à esquerda quanto à direita, contra o Macron, que assim, teve uma votação, o partido Macron teve uma votação de 14,5%, né? Ou seja, nem metade, né, do que era esperado, que era projetado. Tá? Valeu, Luma. Obrigado. Bastazinho, eu não vou pedir para você falar sobre nada especificamente. Você fala sobre o que você quiser, meu filho. Vai. Não vou me frustrar mais uma vez, entendeu, Prado? Tá certo. Sem espaço para wishful thinking, né? Isso. Vai fundo. Vai fundo, garoto. Eu começaria, né, chamando a atenção justamente para o caso da França, porque acho que o Numa chamou a atenção de um ponto importante, que é o fato que, bom, essas eleições foram eleições para o Parlamento Europeu, que tem uma adesão baixa, tá? Que não são tão representativas assim. Só que no momento em que o Macron resolveu dissolver o parlamento e convocou eleições, a coisa mudou de figura, mudou de dimensão no caso da França, tá? Porque em havendo agora eleições para o parlamento, existe uma perspectiva real, concreta, da extrema-direita chegar ao poder na França, né? De poder indicar, por exemplo, o primeiro-ministro. Tá? Então, quer dizer, algo que era um fenômeno
poderia até ser dito eventualmente mais simbólico, né? Passou agora realmente a ser algo extremamente relevante no caso da França, tá? De fato, a França se encontra numa encruzilhada e as eleições do primeiro turno é logo agora, né? Quer dizer, é, não houve muito tempo, não tem muito tempo para respirar e até para preparar, né, quer dizer, a distância entre as eleições parlamentares europeias e o primeiro turno das eleições na França é muito pouco. E aí, quer dizer, essa jogada do Macron, essa aposta do Macron, me fez lembrar uma outra aposta de uma liderança europeia que deu muito errada, que foi a aposta do David Cameron com o referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Né? Ele prometeu na campanha, nas eleições parlamentares no Reino Unido, que prometeu que faria esse referendo, tá? Em algum momento, tá? O partido dele saiu vitorioso e ele resolveu, né, é, realizar esse referendo no momento que ele estava fazendo negociações com a União Europeia. Tá? Então ele acreditava, ele fez uma aposta, ele acreditava que a opção pelo Brexit não sairia vencedora, e isso, na verdade, essa vitória no referendo daria a ele, digamos, daria mais poder de barganha para ele nas negociações ali no âmbito da União Europeia. O que aconteceu, como todos sabem, né, que a opção pela saída do Reino Unido foi vitoriosa no referendo, tá? E isso, né, com consequências muito negativas econômicas para o Reino Unido, consequências, na verdade, que estão ficando até mais, continuam se manifestando, né? Quer dizer, estão ficando até mais evidentes agora. Então, claro que levando em conta que os contextos são diferentes, mas eu faria então essa comparação, tá? Dessa aposta arriscadíssima, tá? Que o Macron fez com a aposta arriscadíssima que o David Cameron fez. No caso do Cameron, deu muito errado. No caso do Macron, também pode dar muito errado, né? Com consequências preocupantes. Agora, outro ponto até que o Numa falou, tá? Quer dizer, pegando os principais, as economias mais fortes da Europa e algumas delas fundadoras justamente da Comunidade Econômica Europeia, né, que foi o embrião para o que hoje é a União Europeia. E aí, chamando a atenção, se na França, quer dizer, a coisa ganhou uma dimensão muito maior, tá? É importante destacar o crescimento, tá, da extrema-direita na Alemanha, tá? O crescimento da AfD. Porque, enfim, por ser na Alemanha, tá, tem todo um peso histórico, um peso simbólico muito grande, e isso também é muito preocupante. Tá? E chamou muita atenção, no caso da Alemanha, foi olhar o mapa eleitoral, porque a AfD saiu vitoriosa em praticamente todo o território do que antigamente era a Alemanha Oriental. Tá? Então, na antiga Alemanha Oriental, a AfD ganhou em praticamente todos os campos. Tá? Então, quer dizer, pouco mais de 30 anos, aproximadamente 35 anos, né, depois da queda do muro de Berlim, né, aquela região que viveu o experimento comunista, né, está migrando para a extrema-direita. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto, que, de fato, dentro dos estados que compõem a antiga Alemanha Oriental, algumas regiões com desemprego alto do ponto de vista da média alemã. Mas há muitas regiões também que estão indo bem. Tá? E mesmo assim a AfD saiu vitoriosa nessas localidades. Tá? E pensar, quer dizer, simplesmente do ponto de vista do desempenho econômico, social, na verdade, as regiões
pior desempenho, né, é Bremen, tá? Bremen tem um desemprego que está entre 13,4% e 14,4% da população é, ativa, está podendo trabalhar, em idade de trabalhar. No entanto, a Bremen foi um dos raríssimos lugares na Alemanha em que o partido do atual primeiro-ministro, né, o partido de centro-esquerda, o SPD, a social-democracia alemã, conseguiu, saiu vitoriosa nessas eleições parlamentares europeias. E isso me faz pensar, quer dizer, de maneira nenhuma negando, questionando a importância da dimensão material, econômica, social, eh, como elemento explicativo do crescimento da extrema-direita europeia. Eu acho que é o mais importante, continua sendo o mais importante. Mas observando alguns casos, quer dizer, é preciso ponderar que tem mais do que isso, né? Pegarmos o caso da França, por exemplo, há uma a região, por exemplo, aí no norte da França, a região de Lille, que é uma região decadente, né? Era uma região importante, industrial, que está passando por um processo de desindustrialização, tá? Seria esperado, né? Para um crescimento da extrema-direita numa região como essa, tá? E que eram regiões, inclusive, que a esquerda era muito forte, né? Algo que os Carlos e Numa chamaram a atenção, que regiões em que a esquerda era muito forte, a extrema-direita está tomando esse lugar. Tudo bem, mas olhando para o caso da França, por exemplo, a Alsácia, tá? Que é uma região muito rica e que vem tendo um bom desempenho econômico, o Rassemblement National da Marine Le Pen é muito forte lá. E agora, nessas eleições para o Parlamento Europeu, tá, a vitória, né, na, na Alsácia do Rassemblement Nacional foi mais expressiva até do que o resultado nacional do Rassemblement Nacional. Tá? É, e pensando na Itália, quer dizer, que seria a terceira grande economia da União Europeia, tá? Dado que o Reino Unido saiu, né, há alguns anos, a Itália, na verdade, já tem, tá, um governo de extrema-direita, né, com a Giorgia Meloni, o partido dela, Fratelli d'Italia, que saiu vencedor nas últimas eleições. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto que talvez acho que o Numa possa, em particular, possa desenvolver, tá? Que se por um lado, no discurso, nos planos de governo, é, os partidos da extrema-direita têm incorporado, tá, elementos que seriam tradicionalmente de uma agenda social-democrata de esquerda, não necessariamente na prática, no exercício do governo, eles têm colocado essas políticas em prática. Tá? Vários elementos, né, que faziam parte do discurso da Meloni enquanto candidata, ela abriu mão, tá? Enquanto primeira-ministra. E o caso do Rassemblement National, que tem uma perspectiva concreta agora de sair vitorioso, ele também está flexibilizando alguns pontos, e eram pontos que seriam, digamos, de uma agenda mais pró-trabalhadores. Tá? E me chama a atenção no caso da Itália que a experiência italiana recente é que os governos eleitos, né, rapidamente perdiam apoio, né? Quer dizer, sua base, quer dizer, derretia rapidamente. Foi o caso do movimento Cinque Stelle, né, Cinco Estrelas, que ganhou as eleições anteriores a essa última em que a Meloni saiu vitoriosa, tá? Era um voto de protesto, tá? E em pouco tempo o Cinque Stelle já tinha perdido fortemente a sua popularidade. Isso não está acontecendo no caso da Meloni. Não está acontecendo no caso da Meloni, e não é porque ela esteja promovendo uma agenda social mais inclusiva. Tá? Então, esse elemento, aquele elemento da xenofobia, aquele elemento do discurso de uma ameaça externa,
de uma invasão externa, de uma ameaça aos valores europeus, tá? É algo que tem um peso também importante nessa, é, nessa discussão do avanço da extrema-direita na Europa. Isso tem que ser considerado, porque esses partidos de extrema-direita têm um discurso mais agressivo, tá, em relação aos estrangeiros, e, na verdade, onde eles tentam colocar em prática, tá, políticas, são no sentido de restringir a entrada de estrangeiros, tá, por esse lado, e também na agenda de costumes, onde eles realmente atuam de uma maneira mais concreta, né? Quer dizer, mais efetiva. Tá? Então, acho que são alguns. Eu queria chamar atenção para esses elementos para a continuidade da nossa discussão, e talvez Números, Carlos, possam acrescentar, né, exemplos, por exemplo, no que diz respeito a essa questão da discurso e prática da extrema-direita no poder. É isso para Pra- começar. Então, eu Valeu, gostaria Baixanzinho. que Paradinho, você queria retomar um pouco da eu discussão queria, lá sobre, queria, eu sobre os queria programas econômicos dos partidos dos de programas extrema-direita, né? econômicos, porque tem algumas coisas muito interessantes nesses programas que merecem alguma reflexão. Tem um artigo recente que saiu de um professor de História do Pensamento Social e de Movimentos Políticos da Universidade do País Baixo, que é Jesus Casquete. Ele publicou esse trabalho no The Conversation, depois foi republicado no Asian Times, que é um jornal asiático muito interessante. Ah, ele faz uma análise onde ele pega um conceito de partidos populistas, que não é muito bem definido, mas é basicamente partido de extrema-direita. Ele diz que na década de 60, na média, esses partidos não conseguiam mais do que 5%, no máximo 5, 4% do voto. E que na última eleição para o Parlamento Europeu, eles alcançaram algo em torno de 20% dos votos. Então, eles, na prática, quadruplicaram ao longo desse período. Agora, tem algumas características da agenda desses partidos que é curiosa. Vários deles vêm defendendo a ideia do modelo suíço. O que é o modelo suíço? É o uso de constante plebiscito como forma de validar determinadas proposições que a estrutura jurídica do país eventualmente, tribunais bloqueio por parte do executivo. Isso ocorreu muito na Hungria, com Fidesz, ocorreu também na Polônia. A Meloni, eu acho que o Baixa colocou muito bem, ela também trouxe isso, mas na prática ela não está fazendo isso até agora, vamos ver exatamente como é que fica. Mas essa ideia de. Isso daí vale muito para as questões que são muito importantes para a esquerda atual europeia, né, que tem os aspectos de costumes, etc., que é difícil de mexer. E quando você submete plebiscito, você tem uma parte da população muito grande conservadora. Então, esses elementos trazem alguns aspectos preocupantes do velho fascismo, né? Eu mobilizo as massas, eu pego algumas agendas e ultrapasso as estruturas tradicionais e indo direto nas massas, movimentando isso, sempre com soluções rápidas. É interessante que essa ideia de que eu quero a solução do problema agora é um dos pontos desses partidos. Eu respondo o problema complexo de uma maneira simples e eu quero a solução agora. A questão, a meu ver, e eu acho que o Baixa foi muito feliz quando ele chama esse ponto, é que alguns desses elementos isolados do programa dos partidos de direita, eu diria que até nós, à esquerda, acharíamos razoável. Só que no mundo real, na hora que aonde bate o coração da extrema-direita, não é a esquerda, é a direita. Então, na prática,
é, eles não se aproximam do interesse dos trabalhadores, ao contrário, eles acabam indo contra. Isso é possível que isso possa vir a levar a um desgaste desses partidos, uma vez que eles cheguem ao poder ou que aumente a sua participação em termos reais. Só que nós estamos muito distantes disso. Quando eu olho os números, o grande temor é que a impressão que eu tenho, a direita ainda vai crescer muito mais nos próximos anos, antes de se desgastar. Quando você olha no caso da Alemanha, que você chamou a atenção, eu acho que a Alemanha tem uma situação que é extremamente preocupante. Quando você vê a qualidade intelectual, né, para não falar da completa ausência de carisma de um cara como Olaf Scholz, completamente despreparado para ocupar a função de chanceler da Alemanha, ou é inacreditável Ana Helena Baerbock, que é ministra de Relações Exteriores, que cometeu gafes no seguinte sentido, falando: nós vamos mandar mísseis para a Rússia, que levou até o ponto de dizer: isso é uma declaração de guerra da Alemanha, ela teve que desdizer aquilo que ela diz. Quer dizer, muito despreparado para a complexidade do mundo atual. O ministro da Fazenda, o Christian Lindner, que é muito fraco também. Então, você tem um problema de lideranças europeias que são particularmente frágeis, né? Para não falar aí na França, no caso do Macron, que fala coisas e toma decisões inacreditáveis. Então, nós estamos vivendo um momento que é muito preocupante. Por um lado, o crescimento da extrema-direita. Por outro lado, um centro completamente despreparado, desqualificado, pouco. Que sempre é o oposto do que era na Europa, né? Menos simplória, muitas vezes, no seu análise das suas decisões. E uma esquerda que abandona a agenda tradicional da esquerda e apenas trabalha de temas que são importantes, como os temas de costume, mas eles não são suficientes para atender o interesse da massa de trabalhadores. Então, o sinal, os ares que eu vejo no caso da Europa, são ares de extrema preocupação, quer dizer, de que a situação está ruim e vai piorar. Vai piorar porque ainda não chegamos numa situação em que o avanço da extrema-direita gerou os problemas que podem levar para o seu enfraquecimento. Ainda está muito distante dessas situações. E, no curto prazo, alguns dos problemas mundiais, como, por exemplo, a questão climática, que era tão cara à Europa, está extremamente prejudicada. Não apenas pela posição da extrema-direita, mas também com as aventuras bélicas da OTAN, que, na prática, levaram, por exemplo, a Europa a abandonar a sua política energética tradicional, porque tem que resolver o problema imediato da falta do gás russo dentro dessa circunstância. Eu queria ver, eu não sei se essa sensação é apenas minha, mas eu olho com um certo temor, né, a situação que a gente está vivendo agora na Europa, no momento em que você começa a olhar de líderes dos países fora da Europa e dos Estados Unidos da periferia, que parece extremamente razoável perto dos líderes desses países, tem alguma coisa muito errada, né? Isso não era, no passado não era assim. É claro, você sempre teve grandes líderes dos países em desenvolvimento em várias situações, né? Na África, figuras como Senghor, Nyerere, o Nasser no mundo árabe. Eu não estou desfazendo a importância dessas pessoas, mas também você tinha William Brandt, você teve mesmo na direita uma figura como De Gaulle, uma direita
conservadora, mas com a capacidade de manter a independência francesa e defendê-la ímpar. Como no caso da Inglaterra, os governos do Reino Unido, os governos Labour, que avançaram na agenda de direitos humanos. No próprio Estados Unidos, com a grande sociedade, né, quando você pega Johnson durante a guerra do Vietnã, a política externa era péssima, mas a política interna enfrentou as questões do apartheid no sul dos Estados Unidos, etc. Agora, o que nós estamos vendo é isso, uma direita crescente e um centro e uma esquerda sem capacidade de dar resposta, né? E deixando o mundo ficar cada vez mais caminhando para momentos crescentes de risco. O risco de um avanço da extrema-direita, o risco de um conflito, o risco de uma crise econômica muito grande, de desestabilização nas relações econômicas internacionais, e já temos como efeito a crise na OMC, na Organização Mundial do Comércio, que está paralisada, a crise nas políticas ambientais, e todos esses outros efeitos que é o que nós vemos no contemporâneo. Eu queria até ouvir um pouquinho vocês, se essa angústia muito minha que vivi a Guerra Fria, e durante a Guerra Fria você tinha muitos problemas, mas também você tinha utopias e você via algumas figuras que lidavam com a gravidade da situação com razoável cautela e equilíbrio. A impressão que você tem hoje é que não tem ninguém com essas características, né? Que faltam realmente líderes e faltam economistas ou partidos que propõem alguma coisa um pouquinho mais Luiz diferente. Carlos, estadistas, né? Estadistas. Estadistas. Quer dizer, atualmente você quer fazer meta de inflação, não meta de crescimento, como você fez no pós-guerra, né? O pessoal no pós-guerra, você tinha uma preocupação de inflação, você chamava inflação rastejante nos anos 50, tinha 3,5%, e depois você vai para 5%. Não havia uma imensa preocupação com inflação. A preocupação era com deflação, era com crise. Agora parece que todos os governos estão preocupados apenas com a inflação, que, aliás, eles estão fracassando agora, né? A Alemanha continua com a inflação alta, eu não sei como é que está a França, mas a União Europeia com inflação, por seus momentos históricos, relativamente alta. E não tem crescimento também. Então, nós estamos num modelo muito próximo de algum tipo de estagflação. É isso. Eu não sei Só se eu uma estou muito observação, pessimista. um caso notável, né, é a Itália, né, que foi um enorme caso de sucesso no pós-Segunda Guerra Mundial, né? E Fala-se nós no estudamos tanto no Instituto de Economia, né? sim, Os efeitos das sim, pequenas indústrias do norte da Itália. Você lembra? falava-se, né, no milagre italiano, né? Era um dos casos, assim como a Alemanha no É. pós-Segunda Guerra Mundial, a Itália também era um caso muito notável eh, de crescimento e de progresso, não? Ainda que sempre com as questões regionais, né, que sempre foram complicadas lá. E a Itália, na verdade, desde os anos 90, quando começa justamente o esforço, né, para a preparação para a entrada no euro, tendo que atingir determinadas metas de convergência para poder entrar na moeda única europeia, desde então, né, adotando sucessivamente pacotes ortodoxos, a economia italiana patina. A economia está estagnada, a economia italiana está praticamente estagnada nos últimos 30 anos, tá? E, na verdade, até a vitória da extrema-direita é um pouco aquilo que se fala, né, como crônica de uma morte anunciada, tá? Há 10 anos atrás, dava para vislumbrar isso, que em algum momento a extrema-direita ia ganhar, porque os governos de centro-direita e centro-esquerda, tá, não variavam em nada a política econômica e não respondiam aos problemas da população, né? Você falou da Quando Alemanha, a AfD na frente do SPD, para o público entender, para as pessoas que estão ouvindo, a extrema-direita na frente da social-democracia da Alemanha é uma inversão de tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a Alemanha no pós-guerra. sim. Agora, é um fenômeno, né, com essa liderança fraca do Olaf Scholz,
né, de estar acontecendo com a social-democracia alemã o que aconteceu com o Partido Socialista Francês, né, depois do péssimo governo do presidente François Hollande, né, e que depois desse governo, quer dizer, a votação do Partido Socialista, que era uma potência, né, nas eleições, no meio político francês, declinaram fortemente, né? Então, por isso eu falo o seguinte: a parte dos grandes problemas que a gente vive é a incapacidade da esquerda europeia de manter a sua tradição na social-democracia, de políticas econômicas progressistas e fazer políticas econômicas que são indiferenciáveis da centro-direita. Não faz a menor diferença, do ponto de vista econômico, você voltar no partido centro-direita ou centro-esquerda, que vai ser mais ou menos pode mudar um outro ponto, mas vai ser a mesma porcaria. E nós Isso gera, falamos em, ah, perdão, ah, não, isso gera um processo de desalento que acaba desembocando no irracionalismo da extrema-direita. quer dizer, se tenta para um lado, tenta para o outro, não muda nada. O discurso messiânico, né, Cola, começa a ter apelo, né? cola, Messiânico e também apontando culpados, né? Quer dizer, apontando o claro, dedo para culpados externos, né? claro. Então, mas agora, uma coisa que a gente já falou em outros programas é que esse fenômeno de neoliberalização dos partidos de esquerda tradicionais da Europa não é algo de agora. Quer dizer, é um fenômeno já de 30, 40 anos, né? Que vem se consolidando, tá? Pois é, E, nós e vemos Mas isso. não estão entendendo o recado. Pois é. eu acho que tem duas questões aqui que eu acho interessantes que estão acontecendo. Em primeiro lugar, eu acho que, em primeiro lugar, você tem um tipo de. Estava até conversando com o Numa isso hoje à tarde. É uma normalização de uma determinada agenda de extrema-direita, que você não imaginaria essa normalização há, há, há 10 anos atrás, né? Vou colocar assim. 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, você jamais admitiria que você encararia de uma forma normal você ter o Rassemblement Nacional, né? Quer dizer, a possibilidade da extrema-direita chegar ao poder na França, por exemplo, é como o Numa estava me lembrando, né? Desde o governo de Vichy, né? O governo colaboracionista de Vichy foi a última vez que a extrema-direita teve no poder na Europa. Porra, isso foi há 80 anos, né? Isso é quase 80 anos atrás. É na França, Então, né? e Porque na tem França, não, estou falando na do caso França, né? francês, Porque que é um é, símbolo, uma na coisa Espanha, extremamente. Portugal seguiram até Não, a não, década de 70, né? sim, mas aquilo era uma coisa Claro. fora da Europa, mas uma certa. Não estava dentro do quadro. Se É. você pensar no caso alemão também, né, a vitória da extrema-direita, chegada de uma extrema-direita que, né, Baixinho, há 5, 6, 7, 8 anos, 9, 10 anos atrás, você não admitia nem que entrasse no jogo político, não é isso? Nem admitia, né? Quer dizer, os partidos tradicionais, os partidos que faziam o jogo político, não admitiam conversar com a extrema-direita, né? Inclusive, se você conversasse, você não para, uma coisa desse tipo. Então, em primeiro lugar, você tem assim, uma normalização de agendas, porque, na verdade, tem assim, né, eu vejo assim, né, Numa, não sei se você vê, quer dizer, uma tentativa da Frente Nacional de se tornar palatável. Tudo bem, esse movimento é um movimento que o cara faz, é uma estratégia da Marine Le Pen, etc. Mas me parece que uma parte da mídia, uma parte da sociedade começa né, a aceitar, a normalizar esse ponto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa preocupante, quer dizer, guardando as devidas proporções, né? É a normalização, né? Não, tudo bem, o Tarcísio está legal, não é isso? É uma extrema-direita palatável, educada, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: esses partidos eles não deixam de ser de extrema-direita. Eles não abandonam aqueles elementos essenciais, né, dos seus programas históricos, etc. Quer dizer, apesar de ser mais educado, mais bem comportado, são partidos de extrema-direita. Tem programas de extrema-direita, são bastante agressivos, não tem, mas, no entanto, faz-se de conta que isso não tá colocado. Agora, uma outra coisa, Baixa, que é aí que vocês estavam colocando sobre a esquerda, eu acho o seguinte: são
quer dizer, aquelas enormes transformações que aconteceram e que enfraqueceram muito os sindicatos, enfraqueceram muito né, os trabalhadores, tornaram muito difícil a luta, a organização, etc. Então, acho que a esquerda, para dela, ela reflete um pouco isso. Essas mudanças gigantescas que aconteceram no mundo do trabalho e que deixaram quer dizer, aquelas formas tradicionais de luta, né, de organização, de estruturação dos trabalhadores, numa posição muito complicada e muito difícil. É Então, eu acho fortemente que ligada à isso indústria, né? é Fortemente ligada à fortemente, indústria. historicamente ligada. Então, Historicamente, eu e vejo vários muito, desses quer dizer, países passaram, né, ou estão passando por um processo de isso, desindustrialização. de desindustrialização. Então, eu vejo assim, eu não sei, esse é um sentimento meu, esse enfraquecimento, digamos assim, de uma pauta econômica da esquerda muito marcada por isso. E daí Basta ver os vejo países, né? França, Itália, Áustria, é, Hungria, as dificuldades que Alemanha, Polônia, Holanda, quem diria? Holanda. Por falar na questão da normalização, a não, só um último extrema-direita ponto, vai Brácio. participar do governo na Holanda. Não, não, mas é isso que eu estou falando. E baixa, É. para terminar um pouco isso, e acho até, se por acaso, por um lado, dentro da esquerda, você tem esse enfraquecimento dessa pauta econômica, porque, na verdade, pelas dificuldades de você costurar uma pauta econômica, estruturar, se organizar, encontrar pontos em comum, eu acho que um pouco da forte presença da questão da pauta de costumes, né, na pauta da esquerda, é porque é justamente aqueles setores que conseguiram avançar mais. É concreto isso. Se organizaram, se estruturaram, foram para o debate público e hoje conseguiram avançar mais, ao passo que, digamos assim, as pautas dos trabalhadores, essas coisas, teve mais dificuldade em E função. Quer dizer, é uma nas coisa um pautas pouco. identitárias você tem o apoio dos É, liberais, né? isso Essa também pauta é é uma palatável pauta para mais eles, fácil né? de levar, ao passo que a pauta econômica se tornou muito difícil de levar, muito difícil você organizar os trabalhadores, em função dessas transformações todas que estão acontecendo. Eu acho que uma hora você vai, né, para? Daqui a uma hora vai se achar. Agora, Mas quero falar, é por isso que tava, eu não acho que a gente, só para terminar, Baixa, que a pois gente não. não deve assim, descer o cacete tanto na esquerda, Prada, assim que você fala, porque a esquerda tem bastante, é um time com bastante dificuldade, sabe? É o Botafoguinho lá na Mas segunda queria falar uma divisão, coisa. sem grana, sem saco, sem Tô curioso nada. para ouvir o Numa. Que Numa não fala há um tempão. Estava curioso para ouvir Ele estava aqui se ele observando as tem nossas alguma, digressões, né, se ele mano? tem alguma coisa Porque eu não quero interromper, então. Não, vai lá, Numinha, coloca a sua colher nesse mingau aí, nesse angu aí, pô. Mexe esse angu, meu filho. Não, eu acho que assim tem muitos elementos que foram colocados, né? Mas eu, assim, obviamente você tem que entrar na dimensão nacional, né? E cada país vai ter suas especificidades, né? Se a gente, um elemento que eu quero ressaltar de novo é a enorme disparidade do peso da extrema-direita em função dos países, tá? Se a gente olha o voto, tudo bem que houve um surgimento nesses países de partido de extrema-direita, mas bom, em Portugal é menos de 10%, na Espanha é menos de 15%, nos países escandinavos, em nenhum deles ultrapassa os 15%, no caso da Alemanha é expressivo, mas é 15,9%. Ou seja, de pegar, sei lá, a Irlanda em menos de 10% também. Tem alguns países onde esse avanço da extrema-direita não é tão marcado. Tá? Então, eu acho que, e não são necessariamente os países que têm a economia com a melhor dinâmica de crescimento, são países muito díspares, né, entre si. Mas Não, eu. Numa, como a gente viu no caso mexicano, né? No último Uhum. programa, né? Onde você não tem uma extrema-direita vigorosa, né? Foi o tema do Isso. programa passado. Exatamente, não tem algo comparável ao que aconteceu no Brasil, ao que É, acontece aconteceu. na Argentina, né? Então, acho que Agora, na Argentina foi fenômeno recente também o Milei. Você não tinha algo similar na Argentina até pouco tempo atrás.
que vamos dizer que a direita macrista já cumpria já parcialmente o papel de Tá certo. Mas extrema-direita. desculpa, Então, continua, continua o teu raciocínio. mas, então, eu acho que assim, tem situações muito diferentes. Dentro de cada país tem uma regionalização no qual o professor Baixa insistiu, no caso alemão, mas que a gente vai reencontrar também na Itália, que a gente vai reencontrar na própria Espanha. Há muitos contrastes de uma região para outra, então não necessariamente tem uma correlação tão óbvia entre regiões prósperas e regiões, regiões mais pobres, né? Por exemplo, no caso da Alemanha, se a gente pega a Bavária, né, que é uma das regiões mais, que acho que é a região, assim, com uma das duas ou três regiões, dos dois ou três Länders mais prósperos da Alemanha, há um fortíssimo voto de extrema-direita, que não se limita ao AfD, tem aquele outro partido cujo nome esqueci, mas que mais à direita ainda do que o AfD, que também teve uma votação expressiva lá, tá? Enquanto, como foi colocado pelo Eduardo, Bremen foi que é que um Länder, que um Länder, cidade-Länder, cidade-província, que é um lugar supostamente mais pobre, né, relativamente da Alemanha Ocidental, que seria o Porto território. decadente, né? Já foi Isso. muito rica, Bom, né? Cidade. exatamente, uma cidade da Liga Hanseática, antigamente, teve uma votação relativamente baixa, né, para a extrema-direita. Então, a gente vê que essas questões são complicadas, né? Eu acho que, com certeza, como foi apontado pelos camaradas, a falta de opções não neoliberais para partidos de governo, esse é um ponto importante, é um elemento essencial, mas aí não tem como não colocar uma interrogação que é em relação a partidos de esquerda que nunca deixaram de existir e que nunca deixaram de defender uma pauta antineoliberal e que, porém, não estão se aproveitando tanto, né, o quanto os partidos de extrema-direita, esse voto justamente anti-establishment, anti-neoliberalismo, que a gente observa em alguns países. Bom, no caso da França, isso é muito claro, né? O bloco central no país, a gente poderia dizer que tem três blocos, né, na política francesa, né? Tem um bloco de esquerda, esquerda é extrema esquerda, anti-neoliberal, tem um bloco de extrema direita, e aí vou fazer algumas observações sobre isso justamente, e tem um bloco central, e o bloco central se atrofiou completamente nessa última eleição, ao ponto que tudo indica que na eleição próxima, dia 30 de junho e 7 de julho, o grande perdedor será esse bloco central. Quem depois do bloco de esquerda, do bloco de extrema-direita, vai sair vencedor, eu não vou fazer a futurologia, não sei. Numa só um pequeno comentário, né? O Macron foi uma proposta, assim, digamos, de uma reinvenção desse centrão, né, cara? E Sim, aparentemente vai não, se dar porque, mal, na né? verdade, o que a gente observa é que, inicialmente, em muitos países, foi o caso na Itália, né? Era o caso na França também, se tinha uma alternância entre centro-esquerda e centro-direita. Só que aos poucos, e realmente isso foi muito marcado nos últimos 20 anos, cada um desses lados foi se atrofiando. Até o ponto no qual nenhum dos dois, centro-direita ou centro-esquerda, sozinho ia conseguir uma votação expressiva o suficiente para poder governar. E aí que, espertamente, o Macron pensou em juntar esse centro do espectro político. Mas que, na verdade, juntou os restos do centro-esquerda com os restos do centro-direita. Ou seja, na verdade, esse centro, que era o centro neoliberal, ele viu seu espaço reduzir. De novo, não esqueçamos que se trata de uma eleição europeia.
E o que, na verdade, aconteceu nesses países fundadores da União Europeia, tirando o Luxemburgo, repito, é que os partidos explicitamente pró-europeus, e uma das características desse centro, porque, na verdade, usou a construção europeia como uma forma de autolegitimação do neoliberalismo, que ele conseguiu, bom, obviamente, a União Europeia se tornou também neoliberal, então uma coisa alimenta a outra. Esses partidos pró-europeus viraram minoritários. Porque se você pega a extrema esquerda, a parte da Frente Popular agora mais forte, que é liderado pelo Mélenchon, explicitamente anti-europeu. E o Partido Comunista Francês é explicitamente anti-europeu. E o Partido Socialista, o Partido Verde, querem uma Europa diferente. Ou seja, não é anti-europeu, mas se a gente pega o caso da extrema-direita na França, ela é inteiramente anti-europeia. E a própria direita tradicional, uma linha de fratura que se manifestou, sendo que uma parte agora fez um acordo com a extrema-direita, né? E outra parte vai ficar sozinha, e que a parte que fez o acordo com a extrema-direita também tem uma pauta anti-europeia. Então, na verdade, o grande vencedor nesses países fundadores, e nisso a gente tem que, portanto, tomar cuidado, diferenciar entre grupos de países, mas nesses países fundadores, claramente, é o anti-europeanismo que venceu. O, Ou porque realmente defende uma saída da União Europeia, ou porque defende uma reformulação, uma recomposição de um projeto europeu ao qual, pelo menos, eles não se identificam mais. E, de novo, e aí depois eu deixo a palavra para meus camaradas, tomamos cuidado com a caracterização da extrema-direita. Na verdade, a extrema-direita europeia é extremamente heterogênea. Mesmo na França, dentro do Rassemblement National, né, do Partido da Le Pen, tem uma parte que espertamente se apropriou algumas pautas sociais, algumas pautas ligadas ao fornecimento de serviços públicos, a questão da aposentadoria, a questão da previdência, ou seja, a questão da manutenção de um estado de bem-estar social, mas a outra, e nesse sentido, é muito interessante que nesse partido lá, Rassemblement Nacional, a Le Pen encarna essa parte que pegou um pouco mais, integrou uma dimensão social, justamente porque espertamente identificou que na população havia uma demanda por isso, que não era mais satisfeita pelos partidos centro-direita e centro-esquerda, né? Obviamente. Mas tem uma outra parte, que é encarnada justamente pelo Jordan Bardella, que é justamente aquele que puxou o acordo com uma parte da direita tradicional, que é neoliberal. E não é por acaso que agora a gente está vendo uma campanha muito rápida, né? Você vai ter tido nem 3 semanas assim, de campanha. Os compromissos sociais, aumento do salário mínimo de 10%, o retorno a uma idade de aposentadoria a 62 anos, uma série de ajudas assim, de transferências que deveriam ser sociais, que deveriam ser restauradas. Toda essa parte já foi dita, vamos ver, e imediatamente vai ser difícil fazer. Ou seja, abriram mão dessa parte social do programa. Então, nunca podemos esquecer que em extrema-direita tem direita. E que a extrema-direita só consegue, na verdade, acessar ao poder, pelo menos no caso europeu, não tem nenhum país, tirando, obviamente, o caso da Hungria, mas mesmo assim, inicialmente, o Orbán precisou da direita tradicional, tem nenhum país onde consegue acessar o poder sem fazer uma coalizão com a direita tradicional. Por duas razões. Uma razão simplesmente de voto, não consegue voto suficiente, e porque, ao contrário do que pode ter acontecido, por exemplo, no Brasil, no último governo, há consciência nesses partidos de extrema-direita que, se eles querem se manter no poder, eles têm que absorver os quadros técnicos
da direita tradicional. E o que colocou o Eduardo no caso da Meloni, bom, de fato a Meloni não está fazendo nada extraordinário, voltou atrás justamente nas questões europeias, de novo vemos que ela, na hora que chegou no governo, Isso tinha um discurso agressivamente anti-Europa. isso, exatamente. Mas teve que maneirar, até pelas questões justamente de acesso da Itália aos fundos europeus, tanto regionais quanto gerais, de mudança estrutural, mudança verde, etc., né? Mas também porque ela integrou os quadros do Força Itália. O Força Itália esteve mais de 15 anos no poder na Itália. E aí você tem Só para o gente pessoal que saber, o vocês partido no do Brasil chamam Berlusconi. de primeiro escalão, né? Ou seja, tem gente. Só chamar a atenção do nosso ouvinte, é o partido do Berlusconi, Sim, né, do exatamente. Silvio Berlusconi. Exatamente. Que tem gente que justamente tem quadros tecnicamente qualificados para administrar ministérios, etc. Não como aconteceu no Brasil, onde, bom, enfim, você tinha muitos problemas nesse nível. Então, esse é um dilema que, a meu ver, é uma luz de esperança que eu vejo, e um dilema que vai sempre ter a extrema-direita. Se ela quiser se manter no poder, ela precisa de votos e precisa de competências que só a direita tradicional e neoliberal pode lhe fornecer. Então, ela sempre vai ficar entre esses dois polos e muitas vezes, quando ela chega no poder, ou quando chega em coalizões, o caso, por exemplo, nos Países Baixos, do Wilders, ela acaba tendo que, no final das contas, ter uma pauta que é uma pauta de direita, do ponto de vista também econômico. Tá? Então, eu acho que há um determinado momento, tudo bem se inicialmente meio estável, você tem, mas há um momento vai ter uma desilusão, porque eles não conseguem conciliar essa contradição fundamental. Para encaminhar aqui já, encaminhando ao final, antes de passar a palavra para o Pradinho ali, que havia pedido a palavra, Pradinho, eu fico assim com a impressão, depois dessa fala do Numa, o Bastazinho estava pensando muito naquela história do Lampedusa, né? Que as coisas têm que mudar para elas continuarem exatamente como elas estão, né? E se a gente, o que há de talvez extremamente perverso nessa história toda, é se a gente espreme. Quer dizer, aquele centro conservador, liberal, social-democrata que controla a União Europeia continua controlando a União Europeia. É isso que tem de fato concreto e real, né? É isso aí, que foi, na verdade, o grande vitorioso, né? Mesmo que tenha ter feito algumas concessões à direita, etc., etc., na verdade, o Numa, com esse drible da vaca, né, que ele deu no final agora, eu fiquei com essa impressão bem do Lampedusa, bem do Leopardo, vamos mudar tudo para tudo continuar como está, né? E eu concordo contigo, Numa, quer dizer, sem a anuência da direita, desse centro liberal, a extrema-direita não vai avançar. Ela só vai avançar com a anuência desses caras, com a concordância desses caras, como você falou muito bem, ou fornecendo quadros, ou fornecendo o que no limite, tirando a pauta conservadora, o que foi a nossa experiência da extrema-direita no governo? Se a gente tira a pauta conservadora. Mais neoliberal, né? Mais mercado, mais... Quando é que o mercado deitou e rolou não foi com o valoroso Paulo Guedes, etc., né? Embora tivesse lá uma pauta, etc., etc. Era só uma última provocação para que, na verdade, sem dúvida que a extrema-direita, o fascismo, continua sendo o último recurso, não é isso? Que a rapaziada usa para manter as coisas como estão, né? Olha, já que a gente está caminhando por esse lado, eu reli há pouco tempo um trabalho de um filósofo, que era um filósofo cristão conservador, José Ortega y Gasset, escreveu um livro em 1929, chamado A Rebelião das Massas. Isso é um momento da ascensão do fascismo, que aquela direita mais ou menos conservadora estava mais erudita, estava perdendo o controle. Então, ele chama atenção, né, porque ele fala, ao longo desse período,
que a ascensão das massas e da multidão inculta, ele tem um olhar assim, sempre um pouco, vamos dizer assim, sofisticado, meio arrogante das populações, mas ele vê com profunda preocupação que essas pessoas estariam despreparadas para lidar com a complexidade do mundo contemporâneo. Então, ele diz o seguinte: olha, ele fala sobre o que ele chama ascensão das massas, que seriam essas massas? Seriam os desorganizados, né? Os desqualificados pela desorganização. São a maioria e que se horroriza com a singularidade. Então, ele chama isso o homem-massa, que seria essa mediocridade média que tem dificuldade de lidar com isso daí. É, é que ponto? Quer dizer, algumas vezes eu fico olhando, a impressão que eu tenho é que a revolução do acesso à internet, botando nas pessoas uma possibilidade de vários tipos de grupos se contatarem e trabalharem, se isolarem na sua homogeneidade, se juntou com um sentimento que eu acho que está ocorrendo agora. Os alemães têm um conceito muito interessante que é o Zeitgeist, o espírito do tempo. Esse espírito do tempo contemporâneo defende as minorias, as questões de costume, orientação sexual, é meritocrática, é, é cínica, não tem grandes utopias e assim por diante. A impressão que eu tenho é que essas massas, ante a esse espírito do tempo atual, o rejeitam agora. E estão profundamente insatisfeitas com o fato que o neoliberalismo as colocou numa posição de profunda vulnerabilidade. O que nós estamos vendo, de certa maneira, é essa revolta das massas e o Ortega y Gasset sentiu a seu tempo. O meu olhar não é aquele olhar daquele conservador que via com certo desprezo aquelas multidões ascendendo, mas é o fato de que hoje o que tem de pior na sociedade da extrema-direita não mais se envergonha de se declarar xenófoba, racista, o que você quiser de princípios ruins, defender a violência mais abjeta, porque ele encontra seus pares. Aqueles que se sentiam pouco confortáveis com essa nossa pós-modernidade, eles não reagiram com isso com a velha agenda da esquerda moderna, mas, ao contrário, com a agenda difusa do que tem de pior do fascismo, da extrema-direita, do homem vulgar, homens e mulheres, né, das pessoas vulgares dentro disso daí. Então, eu não sei se é o risco que corre de fazer esse tipo de análise tão amplo, que sai um pouco do nosso campo de conforto. Mas eu acho que não dá para explicar a situação atual apenas pela questão econômica. Eu acho que a questão econômica é um aspecto muito importante disso, que é o fato de a esquerda não dar mais boas soluções para a massa de trabalhadores. Mas se junta a isso também uma profunda insatisfação desses segmentos que não se sentem mais confortáveis nem representados pelos usos e costumes dos tempos contemporâneos, dos tempos atuais. Eu É acho que isso nós que eu tinha podemos falado, essa encerrar, né, visão aí. Baixa? Depois dessa fala do nosso decano, de ter colocado isso de uma forma, né, tão contundente. Qualquer coisa que venha depois Mo- é anticlímax. Porque tudo que vem agora é um Qualquer coisa que anticlímax. venha depois é anticlímax. Vai ser uma frustração, né? Bom, então, encaminhando aqui, antes de agradecer os nossos amigos, né, tem uma questão que eu acho que eu vou colocar aqui, eu acho que vocês todos vão concordar, né? As nossas imenso respeito à nossa velha professora, né? Sim, isso é fundamental. Todos nós queríamos marcar aqui a posição, né, que ela é uma daquelas figuras fundadoras do que somos hoje.
Não é apenas ela, tem outras pessoas, mas ela é uma das figuras históricas muito importantes na construção do Instituto de Economia atual. Então, memória e respeito àqueles que nos formaram, né? Respeito aos nossos velhos mestres. É isso. E a dona Maria Conceição Tavares, né, que a gente perdeu no último sábado. E gostaria de agradecer enormemente aos nossos amigos, às nossas amigas, né, que nos acompanham nesse debate, que hoje eu achei bastante agradável, né? Foi um debate bom, um debate interessante que a gente tem. E a gente daqui há 15 dias, né? 15 dias, 3 semanas, a gente já está de volta. Vamos ver se a gente coloca, finalmente consegue discutir a Índia, né, Baixa? Né, Pradinho? A Índia está nessa marca do pênalti. Se demorar um pouquinho, Numa, a gente volta discutindo o resultado das eleições francesas, né? Ou vai ser o resultado das eleições francesas, ou vai ser a Índia. Então, um Nós temos que beijão. fazer os dois, né? Na prática, tem os dois. Vamos ver o que vem primeiro. É isso aí. Então, um grande beijão nos nossos amigos, nas nossas amigas, uma enorme gratidão de vocês que nos acompanham, que deixam seus comentários aqui sobre os vídeos, né? E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, né? Vida que segue e se cuidem.